Olá pessoal, eu sou o Thiago e fico nessa semana mais um pouquinho com vocês nesse nosso bate-papo dentro de algumas orientações aqui para ciências humanas, tá? Então, dentro desse contexto, vamos falar um pouquinho sobre a nossa pauta. Nós vamos ter algumas retomadas aí das orientações pedagógicas presentes aí no documento orientador. Nós vamos ter algumas orientações também acerca dos materiais que nós podemos estar utilizando no meio desse período, né, de atividades não presenciais. E eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre os planos de aulas e os roteiros de estudos. Tá? E também, por último, eu vou destacar a questão do plantão de dúvidas em relação à diretoria de ensino. Tá bom? Então, dentro desse contexto, nós temos aí esses objetivos, como eu já falei aí, nós vamos trabalhar em cima das orientações pedagógicas sobre o documento orientador, né, sobre os materiais que podem ser utilizados e sobre os planos de aula e os roteiros, dos quais aí nós já elencamos na pauta. Então, primeiro ponto, pessoal, quando a gente fala de mapeamento, né, é interessante a gente destacar o que a escola já conhece efetivamente dos alunos, né? Quais os recursos que esses meus alunos eles efetivamente dispõem. Será que ele tem computador? Será que ele tem tablet? Ele tem celular? Como é que ele vai ter acesso, né, a esses materiais que os nossos professores vão acabar encaminhando para esse nosso aluno, né? Então, é importante a escola saber efetivamente quem está tendo acesso e quem não está. Então, nesse momento é importante aí a gente ter um apoio muito grande também com todos os professores, né, com os agentes de organização escolar, com os próprios PCs, né, a equipe gestora como um todo. E é importante nesse momento também fechar algumas parcerias. O Grêmio pode ser também uma boa pedida nesse momento. Você conhece o fulano ali? Será que ele tem celular? Será que ele tem computador? E pensar em alternativas para quem não tem. Então, nós vimos que recentemente a nossa dirigente destacou aí uma campanha que algumas diretorias já têm começado, né? A questão de doação de celulares, né? Se de repente você tem um em casa que não use, por que não doar ou emprestar de repente para um colega que não tem? Então, é importante saber esse mapeamento e é importante também saber de que forma que a gente pode estar contribuindo para que esse nosso aluno tenha acesso também. Segundo ponto, pessoal, se a gente já tem esse mapeamento, aí é o momento de refletir, de alinhar com toda a equipe. Tá? Então, como que isso tudo vai ser elaborado, como que isso tudo vai ser enviado para os nossos alunos? Qual vai ser o meio mais efetivo que eu vou utilizar com eles? Será que é o WhatsApp? Será que é um formulário do Google? Será que é um formulário do Forms? Né? Será que é videoaula? Será que, de repente, a plataforma Zoom, a Meet? Será que dentro do Classroom? Então, isso é importante a gente perceber, refletir e alinhar com toda a equipe, para que vocês tenham essa possibilidade de poder traçar uma situação em relação a tudo isso. E chegamos a um outro momento. Definimos a plataforma. Com qual periodicidade que eu vou enviar isso para o meu aluno? Vai ser semanal? Vai ser quinzenal? Será que os alunos que não têm acesso virtual a tudo isso, como é que eu vou enviar isso para os responsáveis? Como é que eles virão buscar a escola? Tá? Então, é importante a escola refletir e se alinhar em relação a tudo isso. Tá? Por último, nós vamos ter aqui, ó, então, como que os professores poderão organizar o fluxo de trabalho para realizar também as trocas entre si? Como é que os professores vão se alinhar? Tá? E também se alinhar junto com os PCs. Como é que vai ser organizado tudo isso? Será que eu posso utilizar, de repente, uma plataforma X ou Y? Então, é importante a escola pensar, refletir também sobre o que tem usado, está dando certo? Opa, vamos continuar. O time que está ganhando, a gente não mexe. Opa, estamos usando, mas não está muito legal esse tipo de plataforma, esse tipo de situação que nós estamos conversando. Esse é o momento aí, de repente, para refletir sobre uma possível troca. Terceiro passo, né, a questão da gestão da aprendizagem e do tempo. Então, é nesse momento que é importante a gente ter um foco na retomada das aprendizagens por meio da recuperação, do reforço, como já foi colocado, né? A SEDUC elencou aí 4 habilidades essenciais para serem trabalhadas tanto no ensino fundamental e 2 no ensino médio. Então, é importante a gente destacar aí isso para vocês. Mais para frente, eu vou mostrar ali como que a SEDUC acabou organizando essas habilidades. E é importante também a gente destacar que vocês têm autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento dos alunos. Opa, meus alunos já dominam isso. Vamos dar continuidade. Sempre adequando cada situação a cada contexto. E a proposta político-pedagógica da escola, o projeto político-pedagógico da escola. Então, dentro desse momento aqui, pessoal, existem algumas perguntinhas, né? Então, estou falando aqui das habilidades para o primeiro bimestre. Quais habilidades que elas precisam ser retomadas com as minhas turmas? Será que eles já dominam tudo isso? Opa, então precisamos retomar X ou Y habilidade.
quais são as habilidades essenciais para a continuidade da aprendizagem. Então, é sempre importante refletir sobre isso também. Quanto que foi possível desenvolver a aprendizagem nesse bimestre? Será que meus alunos conseguiram atingir tudo isso? Será que eu consegui desenvolver os 100% do que eu tinha previsto? Então, é importante a gente também fazer uma reflexãozinha nesse sentido. Dentro desse ponto, pessoal, já destacamos na TPC da semana passada, temos aqui os materiais que nos norteiam. Então, temos aqui o currículo paulista, que ele está vigente já para o ensino fundamental, ele está homologado, está tudo certinho, e temos aí o currículo de ciências humanas para o ensino médio, que ainda está em vigor, tá? Mas dentro desse ponto aqui nós temos os materiais que também são enviados para todos vocês, tá? Então, temos aí os links de todos os materiais do currículo aqui que eu já disponibilizei no slide para vocês. Então, aqui nesse slide nós temos todos os organizadores curriculares, tanto para geografia como para história, no ensino fundamental, e para história, geografia, filosofia e sociologia, vigente ainda no ensino médio. Então, opa, não estou conseguindo ter acesso aqui, Thiago. Pode clicar no link aqui que com certeza vocês vão conseguir acessar, tá bom? Já enviei semana passada essa mesma telinha aqui para vocês, onde que eu localizo, Thiago, as habilidades essenciais lá naquela planilha do documento orientador. Então, na hora que vocês clicarem nesse arquivo aqui do Excel, ele vai ter várias abinhas aqui na parte inferior. A de história, geografia, sociologia e filosofia são essas daqui que eu tiquei aqui para vocês com a seta amarela. Então, só para a gente destacar aqui algumas, né? Já mencionei na semana passada, mas só para a gente recapitular algumas coisas. Então, história, as 4 habilidades essenciais, isso no 6º ano, desculpa. E no 1º ano, essas 2 habilidades essenciais. Então, recapitulando aqui que em história é trabalhada aí no primeiro momento a questão do tempo, as formas de registro, né, que as civilizações usaram ao longo dele, e já no 1º ano do ensino médio se trabalha aí a questão da pré-história. Tá? Então, 4 habilidades para o fundamental, 2 para o ensino médio. Em geografia, não é diferente, tá? 4 habilidades para o ensino fundamental, 2 para o ensino médio. Levando em consideração que geografia já trabalha aqui com outros 3 temas, tá? Identidade sociocultural, transformação das paisagens e biodiversidade e ciclo hidrológico. Tá? Já no 1º ano do ensino médio é um assunto um pouquinho mais pesado, né? A gente trabalha com toda aquela cartografia já logo no início, e no 2º momento nós trabalhamos aí com a noção de geopolítica no mundo contemporâneo. Então, em 2 habilidades aqui. Tá, Thiago, mas essas 2 habilidades aí nós já cumprimos. Legal, podemos dar continuidade, não tem problema, mas é importante a gente salientar que elas são as habilidades essenciais que a Secretaria nos disponibilizou. Então, nós fizemos aqui um mapeamento de quantas habilidades que elas são disponibilizadas por bimestre. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, vou citar aqui um caso remoto de geografia e de história no 6º ano. São 9 as habilidades de geografia para o 1º bimestre, mas a SEDUC elencou 4 como essenciais. Tiago, cumpri já essas 4, 5 segurança para dar continuidade aqui, trabalhar as seguintes. A escola tem autonomia para isso, tudo bem? Mesma coisa aqui a gente pode destacar com relação a todas as outras séries, todos os outros anos aqui. Então, nessa tabelinha aqui vocês vão ver na cor amarela, a setinha, as habilidades, aí a quantidade total, que é elencada para o 1º bimestre, e na cor vermelha, as habilidades essenciais que foram elencadas aí pela SEDUC. Tá, Thiago, dá um exemplo melhor aí que eu não estou conseguindo entender. Então, vamos pensar aqui no 8º ano de geografia do ensino fundamental. Então, são 33 habilidades cobradas para que a gente cumpra, né, naturalmente, durante o ano. 33 para o ano todo. 12 delas são previstas no 1º bimestre. E dessas 12, a SEDUC selecionou aí as habilidades essenciais para que nós pudéssemos trabalhar nesse período. Tudo bem? Vamos pegar o exemplo agora do 1º ano do ensino médio de filosofia. Então, lembrando que é o currículo aí vigente ainda, são 32 habilidades para o ano todo, no 1º ano do ensino médio. E aí nós vamos ter o quê? 12 habilidades previstas para o 1º bimestre. Dessas 12, 2 habilidades essenciais. Tá, Thiago, mas vamos pensar nisso. Por que só 2? Vamos pensar que nós temos somente 2 aulas, né? Então, no ensino médio para filosofia, sociologia, geografia e história. Por que 4 no ensino fundamental? Porque nós temos um tempo maior de aula com eles. Tá? Ah, Thiago, mas nós já cumprimos isso. Então, repito aqui novamente. Podemos dar continuidade, sem problema.
Tá, Thiago, mas quais materiais que eu vou poder estar utilizando, então, dentro das minhas aulas, né, partindo dessas habilidades aí que foram previstas? Bom, o material que nos norteia é o caderno do aluno. Tá? Então, o caderno do aluno está disponível aqui para vocês, nesses dois links aqui, os dois de cima, tanto para o ensino fundamental como para o médio, e o caderno do professor, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio. Tudo bem? Então, por meio desse link aqui, vocês têm acesso aí a todo o conteúdo relativo aí ao primeiro bimestre, desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Tudo bem? Importante aí, o professor está refletindo junto com o caderno do professor para estar desenvolvendo seus roteiros aí para os seus alunos. Tá, Thiago, mas além disso, o que eu posso utilizar também? Então, vamos pensar aqui, ó, nós temos o livro didático, né? Então, o livro didático a maioria dos alunos já levou para casa. Se não levou ainda, é importante que faça essa entrega, é importante que o aluno tenha isso em mãos, tá? O material é dele. E outro ponto que nós temos aqui, eu até tinha comentado esses dias com um professor, né, a escola Valdomiro Sampaio, conversando com o PCA lá, o Pontelli, um abraço Pontelli, eles tinham falado que os professores estavam começando a utilizar alguns planos de aula já alinhados à BNCC dentro da revista Nova Escola. De fato, tem planos muito bons lá que, de certa forma, também cumprem com as habilidades que nós também elencamos dentro do currículo paulista. É uma boa opção também? É uma boa opção também. A gente pode estar alinhado também com algumas situações ali, dentro de algumas dinâmicas que a Nova Escola oferece, e pode estar cumprindo com algumas habilidades que eu elenquei para a minha disciplina. Tá, Thiago, além desses, o que eu posso estar utilizando também? Centro de mídias, pessoal. Então é importante também a gente destacar que o centro de mídias ele vem com um apoio muito grande e até daqui a algumas semanas, se eu não estou enganado, já está disponível até no próprio aplicativo do centro de mídias o acesso ao Google Classroom por lá também. Tá? Então o professor, acredito que daqui a alguns dias ou já deve ter alguma informação sobre como acessar o Classroom por meio do centro de mídias. Tá? Ah, Thiago, mas eu não tenho acesso lá pelo celular. Tudo bem, existe aí o Facebook também do centro de mídias, existe também a disponibilização de algumas, da maioria dessas aulas, né, naturalmente, dentro do YouTube e na própria TV aberta. Não consigo acessar a internet. Legal, tem a TV Educação, tem a TV Univesp. Tá, Thiago, não sei onde fica a TV Univesp nem a TV Educação. São canais abertos. Então, para quem já tem aí a TV digital, né, que hoje todo mundo já tem, elas são sintonizadas aí no canal ponto 2, vinculado aí à TV Cultura. Tá? Talvez seja necessário aí você fazer uma reconfiguração na busca de canais aí da sua TV, para de repente estar sintonizando elas. Tá, Thiago, sabendo disso tudo, então, como que eu vou começar a criar os meus roteiros de estudos? Bom, vamos pensar aqui em alguns pontos, né? Então, primeiro ponto, quais habilidades que já foram desenvolvidas? Segundo, quais são os meios mais efetivos que eu vou encontrar para chegar a todos os meus estudantes, ou pelo menos a maioria deles, né? É necessário retomar as habilidades já trabalhadas? Se eu for retomar, é necessário trabalhar de uma forma que eu consiga atender a todos, tá? Iniciar o trabalho com outras habilidades, como que eu vou fazer isso? Então aí, quando a gente vai planejar, vamos recapitular isso daqui, ó, que nós já vimos na faculdade, né? Sempre a gente tem aquela aulinha lá de faculdade, né, de plano de aula, que a gente sempre faz. Então, quando a gente vai lembrar daquela aulinha lá da faculdade, né, o que a gente precisa para planejar? Observar o que está descrito na habilidade. O que o meu aluno precisa saber? Qual que é a melhor forma que eu posso trabalhar essa habilidade? E quais recursos que eu vou utilizar e como que eu vou avaliar tudo isso? Então, partindo dessas premissas, é nesse momento que eu vou começar a criar o meu roteiro. Então, refletindo sobre tudo isso, sabendo e tendo como posse tudo isso, é nesse momento que eu começo a criar o meu roteiro. Tá, Thiago, vou criar um roteiro, mas tem um modelinho aí? A diretoria de ensino vai mandar algum? Não, não tem modelo, pessoal. Não tem um modelo único. Cada escola vai adaptar a sua maneira, tá? Até porque cada escola tem a sua particularidade. Cada escola vai usar um tipo de metodologia, então não vai ter um modelo único a ser seguido. O modelo da escola X pode ser usado na Y? Nem sempre. É como eu falei, cada clientela, cada escola tem aí a sua própria particularidade, tá? Esses roteiros, então, eles são possíveis? Claro que são possíveis. Então, a gente vai mostrar alguns exemplos hoje. Tá? Então, existem alguns caminhos que a gente vai percorrer. Então, primeiro ponto, pessoal, como que a gente vai fazer aqui? Né? Planejar os roteiros de atividades, de certa forma, nós vamos precisar saber
quantas aulas que são oferecidas dentro dessa matriz, para cada ano, série, termo. Exemplo, vamos pensar aqui na disciplina de Geografia. Geografia tem 4 aulas no ensino fundamental, tem 2 no ensino médio. Tá? Então, eu vou ter que me programar mais ou menos nesse sentido. E o EJA, Thiago? O EJA tem 3 no fundamental, tem 2 no ensino médio. Então, é nesse sentido que você tem que começar a fazer essa equivalência. Alguns elementos a gente vai precisar constar dentro desse roteiro. Né? Então, primeiro, número de aulas que ele equivale, as habilidades que eu vou trabalhar, as atividades que vão ser realizadas e, de certa forma, o tempo mais ou menos previsto que o aluno vai ter para desenvolver essa atividade. E quais instrumentos que eu vou utilizar para verificação disso tudo. Partindo disso, então vamos pensar aqui, ó, acabei de explicar sobre o professor de Geografia, né? Então, tanto Geografia como História, no 6º ano, a gente sabe que nós temos 4 aulas semanais. Agora, é importante a gente colocar, pessoal, que são 4 aulas semanais, mas o nosso aluno, ele também tem que ter esse tempo também incluído nesse roteiro em relação ao centro de mídias. O tempo, de repente, que ele vai ter de acesso a esse centro de mídias. Então, é sempre importante destacar que quando eu for criar um roteiro, eu também tenho que dar esse tempinho para que ele possa acessar o centro de mídias. Repito, caso seja possível ao estudante. Ah, Thiago, mas ele não está conseguindo ter acesso. Tudo bem, então a gente vai ter que planejar sem esse acesso mesmo. Tudo bem? Segundo ponto que nós vamos ter aqui, pessoal, elaborar roteiros que possam efetivamente ser realizados pelos estudantes. Não adianta a gente pensar aqui num roteiro lindo, maravilhoso, que ele possa utilizar todos os recursos tecnológicos possíveis, só que eu esqueci que meu aluno ele não tem celular, ele não tem computador. Então, como que ele vai conseguir elaborar isso? Tá? Terceiro ponto que nós podemos colocar aqui, a quantidade e a duração das atividades de cada componente curricular para seguir a proporção de aulas da matriz curricular, para que não haja a sobrecarga do estudante. Tá? Então, como a gente já falou, vamos planejar isso de uma forma que seja efetivamente possível dele fazer. Aqui, eu tirei aqui um print da tela, o próprio centro de mídias mostrou aqui um exemplo de roteiro. Né? Então, ele dividiu aqui por missão, esse aqui é um roteiro, se eu não estou enganado, do caderno do aluno de ciências, na página 15. Tá? Então, tinha aqui o tempinho, né, para o aluno de 30 minutos, e aí ele usava o livro didático. Não tem um segredo, não tem um modelo, não tem um modelo específico, vocês viram que é bem simplesinho. Ele tem uma sequência lógica lá, que eu só tirei só dei um print na tela da primeira situação, tá? Mas ele continua. Então vamos pensar aqui, ó, eu preparei 2 roteiros, um de Geografia do 8º ano, sabendo que o currículo paulista já está em vigor, e um para o ensino médio de História, um currículo anterior. Perdão, currículo anterior não, currículo que está em vigor. Tá? Então, bem simplesinho, ó, professor José da Silva, um exemplo, tá? Ano, 8º anos do ensino fundamental, turmas A, B e C, número de aulas, 4 aulas, 180 minutos. Tá? Então, lembrando que nós temos aulas agora de 45. Os objetos de conhecimento, o que ele vai ter de objeto de conhecimento aqui? Diversidade dinâmica e as habilidades. Tudo bem? Então, aqui é necessário destacar para vocês que eu não utilizei as habilidades essenciais. Ó. Eu usei as habilidades que dariam continuidade. Tá? Então, já estou falando aqui da situação de aprendizagem 4. Tudo bem? E aqui as 3 habilidades que versam aí sobre essa questão dos imigrantes, né, dos movimentos migratórios e tudo mais. Suporte link, então, o que eu vou utilizar? O que você, aluno, vai utilizar para desenvolvimento dessa aula? Né? Caderno de anotação, computador ou note, celular com acesso à internet, se possível, o WhatsApp da turma. Então, aqui eu já estou destacando essa possibilidade. Opa, ele vai usar o caderno, ele vai usar o computador ou o note, um celular e com acesso à internet. Se possível, o WhatsApp da turma. Como que eu vou avaliar isso? Ó? Nessa semana, iremos estudar os movimentos migratórios forçados e voluntários em todo o mundo, em especial na América Latina. Portanto, você deverá realizar as leituras solicitadas, assistir os vídeos propostos, interagir com os colegas no grupo de WhatsApp da turma sobre a questão problema proposta no passo 3, que eu vou mostrar, ela esmiuçada para vocês, e produzir um relato sobre a história de uma pessoa em situação de refúgio no Brasil, e registrar todas as suas anotações no formulário Google. Então, percebam que nesse momento aqui, pessoal, eu até coloquei um asterisco ali, haveria possibilidade de utilização de um formulário Google. Ah, Thiago, mas eu gosto de usar o Forms. Ah, Thiago, mas eu vou pedir essa informação pelo WhatsApp. Ah, mas eu vou pedir pelo Classroom.
Ah, eu vou pedir de uma outra forma, eu vou pedir que ele grave um áudio para mim e me envie. O professor tem a plena autonomia para desenvolver da forma que ele achar que o aluno vai desenvolver. Tudo bem? Então, isso é bem fácil a gente destacar. Com o objetivo final desse roteiro, é importante destacar que seria importante o aluno selecionar, comparar e analisar processos migratórios. Né? Então, tudo isso daqui, pessoal, é bem simplesinho, vai estar disponível aqui para vocês no slide, mas aqui eu esmiucei ele de forma bem mais prática. Tá? Então, por procedimentos. Primeiro passo, então coloquei aqui a quantidade de minutos, né? O vamos dialogar, e aqui toda essa situação que vocês também verão aqui dentro do caderno do aluno, porque é uma atividade que eu tirei de lá. Então, é importante a gente destacar que isso pode ser feito por um celular, pode ser feito pelo computador. Ah, Thiago, mas meu aluno ele não tem o celular, não tem o computador. Eu vou ter que disponibilizar para ele de forma física. Simples, é só você recortar isso, colar, você de repente desenvolver ou você selecionar algum tipo de material, algum tipo de texto dentro do livro didático, para que esse aluno também tenha esse mesmo entendimento, para que ele também tenha acesso a isso. Tá? Segundo procedimento, né, o segundo passo aqui, então como que a gente contextualizaria? Então, esse daqui é um link que também está lá dentro do caderno do aluno. Aqui eu disponibilizei o link para vocês. Eu posso fazer isso também por meio de um formulário Google, posso criar essa aula dentro de um formulário do Forms, acaba facilitando também. Tá? E posso disponibilizar, de repente, o link para que o aluno responda. Posso disponibilizar o link do caderno do aluno também para que ele tenha acesso. Tá? Lembrando que no caderno do aluno, nós temos o QR Code. A partir do momento que o aluno aponta a câmera do celular para lá, ele já vincula direto nesse vídeo. Tá? Aqui nós temos a proposta de uma pergunta, né? Qual que é a diferença entre refugiados e imigrantes? Nesse momento, pessoal, quando a gente está contextualizando, é importante que o aluno faça o quê? Ele anote no caderno, para que depois ele consiga preencher no formulário Google, ou por onde que vocês vão requerer. Ah, Thiago, mas eu acho que se meu aluno anotar no caderno e me enviar a foto do que ele fez, eu acho que já contempla aquilo que eu preciso. Ótimo, não tem problema também. Problematizando, então, nós vamos ter aqui dois outros vídeos, né? Um que vai falar sobre a questão do trabalho escravo no mundo contemporâneo, e o outro vai falar sobre o tráfico de pessoas, que envolve o mercado de gente, tá? E aí entra uma questão problema. Tá, professor, mas, Thiago, mas como que eu vou ter esse contato mais direto com o meu aluno? Bom, gente, se você está utilizando o grupo de WhatsApp, de repente você enviar um áudio, você conseguir compartilhar alguma informação sobre isso com os seus alunos, acaba facilitando. Tá? Ah, de repente eu estou usando uma outra plataforma, também consigo disponibilizar isso para o meu aluno. Tá? Então, plataforma aí que eu digo, o Zoom, o Meet, o Teams, eu consigo fazer uma videochamada com os meus alunos, uma videoconferência com os meus alunos, e consigo também deixar por meio do Teams isso gravado e com acesso para eles. Tá? Ah, Thiago, eu não quero fazer um vídeo, eu prefiro fazer um áudio e enviar para eles no grupo do WhatsApp. Ótimo, não tem problema. Ah, Thiago, prefiro fazer um podcast. Tem vários aplicativos aí que utilizam essa ferramenta do podcast e compartilham com outras pessoas. Também é bem fácil. Tá? Então, há essa possibilidade de interação entre professor e aluno. Vai depender da ferramenta que vocês queiram utilizar. Tá, Thiago, e entre os alunos? Bom, normalmente eles têm grupo de WhatsApp das salas, eles têm grupos dentro das outras redes sociais e eles também acabam interagindo. É uma boa opção também para eles interagirem. Tá? Outro passo, quarto passo aqui, como que a gente vai sistematizar tudo isso? Então aqui tem mais um videozinho aqui, uma música que praticamente eles conhecem, né? Uma música que foi tema de abertura da novela Órfãos da Terra. E é um vídeo que ele vem já legendado. Então é importante eles ouvirem a música inteira, né? Observar o título, os versos, e depois registrar as observações sobre isso para depois preencher um formulário. Aqui eu estou colocando aqui a dinâmica de um formulário, tá, gente? Mas ressalto que vocês podem fazer da forma que acharem melhor, que vão atender a todos os alunos. Outro passo, né, então, como que eu vou avaliar? Então, para finalizar, mesma coisa que nós vamos ter uma produção textual, essa aqui eu tirei do caderno de geografia do aluno, e é importante que ele registre a sua produção textual, né, de acordo com algum refugiado que ele conheça e tudo mais, de acordo com as condições que essas pessoas vieram para cá. Foi motivada por um fator ambiental, foi causada por guerra, por um conflito, né, civil, por um motivo socioeconômico ou por uma perseguição ética
perdão, étnica e religiosa. Então, esse é um outro momento que nós vamos ter para avaliá-lo. E por último, já temos aí todos os registros das atividades. Esse é o momento que eles têm de enviar para nós. Tá? Então, o envio seria basicamente a comprovação das atividades da semana. É necessário, nesse momento, que quando o professor for criar uma atividade utilizando formulários, ele siga os passos que nós já colocamos ali, né? Os 5 passos anteriores, para que o aluno tenha essa contextualização, tenha essa problematização, consiga realizar a avaliação dentro do prazo, consiga ter essa interação também, se possível, com os outros colegas, com o próprio professor, também conseguir tirar as dúvidas, tá? Tem essa troca de informações. Tá, Thiago, mas tá falando de indicar o link de acesso do formulário criado? Sim, é importante na hora que você for fazer o roteiro indicar o link por qual você quer que o aluno envie a atividade, tá? Então, na hora que eu vou criar esse roteiro, colocar lá o link. Ah, mas eu vou usar o WhatsApp. Também indica lá o link também. Então, pessoal, esse que nós vimos até agora, geografia é um modelinho bem simples, tá? Então, ele pode ser plenamente utilizado aí com formulário, ele pode ser utilizado aí pelo próprio WhatsApp, ele pode ser utilizado com outras plataformas como o Classroom, várias. Tá? E fica a escola a sua própria autonomia. Eu citei aqui um exemplo utilizando um formulário. Tá? Então, agora vamos dar uma olhadinha nesse do primeiro ano do ensino médio. Nós partimos da ideia de que o primeiro ano do ensino médio ele já conhece um pouco sobre pré-história. Né? Então, a partir desse momento, nós solicitamos o quê? A leitura de algumas passagens que existem na página 53 e 55 do caderno do aluno. Tá? Então, são 2 aulas, 90 minutos, as habilidades, né, os suportes que nós vamos utilizar. Aqui eu coloquei aplicativos, né, de software, reunião online, mensagens instantâneas, que aí a gente pode colocar o WhatsApp, e envio de arquivos, ou indicar o que for utilizar. Aí fica a critério do professor. Qual a situação, então, de aprendizagem? Eu linkei aqui a primeira, tá? A questão que envolve a pré-história. Então, nossa habilidade nesse momento é reconhecer a importância de submeter a crítica o conceito de pré-história com base na crítica ao viés eurocêntrico e a delimitação pela ausência da escrita. Então, aqui, o que nós é importante a gente destacar para o nosso aluno? A habilidade, ele tem que saber qual vai ser trabalhada? Tem. Mas é importante também a gente destacar dentro desse roteiro que quando ele for fazer qualquer tipo de leitura, ele tem que destacar essas palavrinhas mais importantes, as ideias mais interessantes, porque ele acabou entendendo do texto. Por quê? Porque nesse momento, quando a gente está falando aqui do primeiro ano do ensino médio, nós estamos falando de uma transição do nono para o primeiro. Há muito tempo atrás que ele viu isso no 6º ano. Ele já conhece, já viu, mas talvez ele não relembre tanto. Então é importante ele destacar as palavras mais importantes, as ideias mais interessantes, o que ele entendeu disso tudo, para que depois, caso ele tenha algum questionamento, ele possa perguntar para o professor: professor, eu não entendi essa parte, tá? Tem esse momento de interação também, é importante isso. Então, continuando aqui, ó. O primeiro momento, então, nós partimos de uma discussão inicial a partir desse texto. Eu recortei lá do caderno do aluno, tá? Então, a pré-história, quando que ela começaria, já a história, né? Então, nós temos essa definição. Aí vem a questão seguinte ali, ó. Vale a pena, neste momento, por meio de áudios ou mensagens, seja do WhatsApp, relembrar os alunos de algumas situações referentes à pré-história. É como eu falei, já no 6º ano, eles já viram. Então é importante a gente se valer desses conhecimentos prévios deles, de tudo que eles já viram lá no 6º ano, né, envolvendo toda essa questão. Tá? No segundo momento, esse caderno do aluno ele propõe 2 discussões. Uma envolvendo a questão do fogo e outra envolvendo a questão da roda, que foram de suma importância aí para a adaptação, né, para o avanço aí do homem, do gênero que a gente conhece hoje. Tá? Nesse sentido, eu propus aqui uma outra situação também, pessoal. Tem uma leitura que é bem interessante, que vai falar sobre a alimentação na pré-história, né, e a questão da evolução. No caderno do aluno, esses 2 vídeos de cima, se vocês colocarem lá o celular, a câmera, provavelmente ele vai vincular já ele, tá? Aqui no slide, é só clicar e tudo mais. Tá, Thiago, mas está falando aí que ele tem que assistir e tudo mais, tem que ter um grupo de discussão, como é que ele vai discutir? Eu falei e repito que a maioria dos nossos alunos, principalmente no ensino médio, eles têm grupos de WhatsApp. É uma possibilidade. Existe também a possibilidade deles trocarem uma ideia por meio do Teams. Existe o Teams também para celular. Tá? Então, tem essa possibilidade também. Ah, Thiago, mas tem o Classroom também. Também.
Eles também podem trocar uma ideia por ali. Tudo bem? Tá, Thiago, mas eu posso criar também um grupo dentro do Facebook com esses alunos. Também, não tem problema algum, tá bom? Tá, mas Thiago, eu acho que tem outros links que eu posso estar utilizando, posso estar complementando aqui. Sem problema, pode colocar também, pode utilizar também. Quero utilizar um texto do livro didático. Ótimo, não tem problema. Ah, mas tem aluno que está sem ele. Nesse momento o celular pode ser utilizado como uma ferramenta. Vamos tirar uma foto daquela página, vamos disponibilizar também. Terceiro momento, então, pessoal, entra a problematização, né? Então, o professor. Então, vão caber alguns questionamentos aqui, algumas eventuais explanações. Exemplo. Então, vamos pensar aqui que o professor pode usar como problematização. A escrita, ela pode ser considerada como um marco civilizatório? Considera-se a pré-história como excluída da ideia de civilização? A ausência de indícios não quer dizer que não houve complexidade e diversidade nas comunidades humanas nos mais de 100 mil anos de história? Então, é importante, nesse momento, o professor suscitar algumas questões como essa. Será que, de fato, isso vale a pena ser considerado como verdade efetivamente absoluta? Então, é nesse momento que cabe aí a problematização do professor. Será que a escrita ela foi realmente o marco civilizatório, né? Será que a partir dela que as comunidades começaram a ter civilização? Ou isso já acontecia anteriormente? Então, é nesse momento aí que cabe a interação por meio dos aplicativos, por meio dos softwares. Tá? No quarto momento entra aí a sistematização. Né? Então, assistimos os vídeos, discutimos com o colega e com o professor. É importante, então, que o aluno consiga registrar essas atividades, essas observações, no caderno. Tá? Então, ó, vimos que a situação não era bem assim. Então é importante eles anotarem essas questões problematizadoras aí, norteadoras, né? Então, sobre isso, o que nós temos como base? Temos isso. Sobre isso, então, temos isso, mas também é importante destacar isso. Tá? Então é importante ele anotar essas observações. E por último, nós vamos ter a avaliação. Então, no caderno do aluno, eu só frisei na primeira atividade, tá, gente? A proposta é para que o aluno realize um mapa conceitual ou uma linha do tempo. Eu utilizei aqui o mapa conceitual, tá? Então, ela pode ser realizada, um exemplo aqui, no caderno, enviada por foto ou a critério do professor. Eu vejo que tem professores que querem que o aluno faça, né, efetivamente, lá com lápis e tudo mais. Eu vejo que tem professores que querem que faça no computador. Desculpa. Fica a critério do professor. Existe um modelo certo de mapa conceitual? Não, não existe um modelo certo. Eu quero fazer em círculo, não tem problema. Eu quero fazer em quadrado, quero fazer em retângulos, eu quero fazer por setas, não tem problema. Tá? Então, aqui eu disponibilizei para vocês terem uma ideia, um modelinho aqui de mapa conceitual. A pessoa utilizou aqui um tema central, e desse tema central, todos os outros aí, com informações aí de forma, como está mencionado ali, né, hierarquizada e organizada. Tudo bem? Então, o mapa conceitual acaba auxiliando os alunos aí também para revisitarem tudo que eles já aprenderam. É uma outra forma de estudo também. Tá, então falamos das duas situações, pessoal. Falamos aí de geografia e de história. O que é importante a gente destacar dentro dessa avaliação? Então, aqui eu tirei um trecho do documento orientador, tá? Caso haja estudantes que não conseguirem acessar os recursos para a realização das atividades não presenciais, será essencial que não sejam prejudicados por isso. Por quê? Porque depois eles vão ter acesso a essas aprendizagens aí de forma presencial, tá? Então, vai haver aí alguns dispositivos dentro da própria Secretaria de Educação que vai acabar segurando que essa aprendizagem deles seja garantida. Tudo bem? Então, por último, aqui é importante que a equipe gestora da escola ela apoie o docente para a realização das atividades avaliativas, bem como para a prática dos registros em avaliação. Você está lá na página 30, depois vocês podem revisitar lá também. Os links do material, pessoal, dos materiais, aliás, eu já destaquei em cada um dos slides, lá, conforme eu fui citando. Então, por isso que eu não disponibilizei ele aqui no final. Então, conforme vocês tiverem o slide na mão, vocês forem clicando lá, vocês podem ter acesso. Então, gostaria de agradecer por mais esse ATPC com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Falei do plantão de dúvidas, né? Então, provavelmente vocês podem entrar em contato conosco. Nós temos o WhatsApp aí disponível lá no grupo de PCs, né, PCNPs. Qualquer dúvida, principalmente na terça-feira, que é o horário do ATPC de Humanas, entre em contato conosco. Thiago, eu tenho uma dúvida nisso, tenho uma dúvida naquilo.
sem problema, tá? Podem entrar em contato conosco, nós estamos à disposição para todos vocês, tá? Então nós vamos estar praticamente aí com um plantão de dúvidas às terças-feiras aí, ou outro dia, claro, né? Dentro do nosso horário de trabalho, vocês podem entrar em contato à vontade. É um prazer, muito obrigado, gente.